né? Sozinho você não tem todas as ferramentas que você precisa para se desenvolver enquanto estando junto com outras pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Triunfadores Master. Eu sou o Flávio Trentin e hoje estarei com essas duas pessoas que eu gosto muito, a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bom, tudo bem. Cris, tudo certo? Tudo perfeito. Bora para mais um bate-papo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre cooperação, a 13ª lição do livro de Napoleão Hill, onde nós vamos discutir sobre essa lição. Quero chamar a atenção de vocês para que vocês nos sigam aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, triunfadores.master. Deixa seu like, deixa o seu comentário, fala o que você quiser aí, que é pra gente crescer e desenvolver com vocês, tá bom? Vamos lá. Quando a gente tá falando de cooperação, Cris, a gente tá falando de cooperação, é o sentido de cooperar uns com os outros, né? Talvez é uma da lição que faz mais sentido do que é o Mastermind, né? O Mastermind, que é uma cooperação entre as pessoas com um propósito definido, no mesmo objetivo, para que se consiga triunfar. Então a gente está falando de cooperação, que é um início de um esforço organizado. Então não é uma coisa que Napoleão vai dizendo que é desorganizado, mas sim um esforço organizado entre as pessoas. Ele vai dizer que muitas pessoas ali construíram riquezas através da cooperação. De uma maneira prática, Dani, cooperação. Quais as suas formas de cooperação? Como fazer ali, desenvolver essa prática de cooperação entre as pessoas? Cooperação, você falou, é um esforço organizado, né? Que as pessoas, elas se unem ali visando o mesmo objetivo, né? Hoje, para a base de qualquer relacionamento, de qualquer construção da sociedade, é a cooperação. É as pessoas cooperarem entre si, né? Assim, favorecer. E tem aquele lema, né? No mínimo não atrapalha. E é muito real. É muito real essa questão, assim, de... A gente precisa um do outro. Ninguém consegue nada sozinho. Nós não construímos a sociedade que temos hoje sozinho, né? Por mais que uma pessoa seja ali um grande empresário, né? Ele tem a empresa dele e eles têm os funcionários. Não adianta se os funcionários dele... Não é só porque ele paga um salário que o funcionário está ali disponível. Não, existe a cooperação, né? Sim. Existe esse acordo mútuo. Então, a cooperação é esse acordo mútuo também. Entre as pessoas, entre injusto, né? Uhum. Injusto. Eu vi um vídeo e o cara dava um exemplo mais ou menos assim. Tem um jogo de futebol, né? Vamos jogar Santos contra Corinthians. Por mais que seja uma competição, né? Eles estão competindo entre si, mas para que exista o jogo, precisa os times cooperarem. Eles estarem ali no mesmo horário, ter todos os recursos, ter tudo. Ambos estão apesar de ser uma competição, ambos estão ali se ajudando para que todos alcancem o objetivo. Então, cooperação é isso, né? Por mais que seja uma competição, as pessoas estão cooperando para que ali elas tenham o resultado. Porque o sucesso, ele não vem sem cooperação. Você nunca vai chegar no sucesso sem cooperar com o outro, sem que o outro coopere com você. Perfeito. Então, e os relacionamentos próximos, né? Tanto de amizade, familiar, existe uma cooperação, né? Existe ali, né, esse movimento entre as pessoas. É a base, né? Boa. Legal. E aí, Cris, cooperação, o que você pode... Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu vi, tá tendo aniversário aí do Brasil aí da Copa, né? São 20 anos? Sim. 20 anos, né? E os jogadores debatendo em alguns cortes, né? E eles falando de um jogador específico, né? Que todo mundo acaba associando a vitória da Copa a esse jogador. Daí alguns jogadores que faziam parte do grupo falam assim, não, ele não ganhou a Copa. Existia todo mundo ali por trás dele. Sim. Ele foi uma pessoa mais importante. E daí um dos jogadores falando assim, ele era tão perspicaz e tão autoconfiante, que ele falava, nesse jogo eu vou marcar tantos gols, vou dar tantos vão de perna,
e vou fazer a bagunça ali no jogo. E ele ia lá no jogo, ele fazia os gols que ele tinha prometido, os vãos de perna e tudo que ele tinha prometido. Né? Então, assim, ele tinha uma liderança e ele ganhava as pessoas para trabalharem em cooperação com ele. Então, ele era um jogador que ficava em destaque, porém, todo o time contribuía para que ele... O time era bom também, mas todo o time contribuía para que ele executasse justamente os objetivos que ele colocava. Ele não ia lá vou lá no jogo ver o que eu faço. Ele já ia obcecado ali por aquilo que ele ia fazer. Um objetivo definido que nós temos falado aí constantemente. Ele ia falar assim, já vinha com um script formado. Então eu vou aproveitar esse gancho, já vou emendar uma outra pergunta para você, já que você trouxe isso aí. Então, onde eu separo? Porque quando a gente tá falando de cooperação, a gente tá falando de uma associação de pessoas juntos ali com vocês. Mas como eu separo a competição? Porque eu também tenho que competir. Mas a lição traz que eu preciso cooperar. Mas onde eu entendo? Eu tô dizendo assim, como é que eu entendo que onde eu devo competir, a hora de competir, a hora que eu tenho que cooperar? Dá pra ter essa... Bom, a cooperação ela é baseada em bons sentimentos. Né? Eu não vou trazer uma pessoa para cooperar comigo se eu trato ela mal. Sim. A competição já gera certos desconfortos. Eu quero ser melhor que você, eu quero atropelar você. Eu quero passar por cima de você para eu ser melhor do que você. Isso é um espírito de competição. Agora, o espírito de cooperação, não, eu quero agradá-la para você vir comigo pra gente crescer junto. Então, assim, são detalhes que eu acho que uma empresa, num jogo, né, fica claro, né, em cima desse exemplo. O time inteiro cooperava para que esse jogador fosse bem sucedido e ele acabava trazendo sucesso para toda a equipe. Né? Uma cooperação para um objetivo principal. Só que o outro time que estava perdendo, né, ele ali se sentia diminuído, se sentia frustrado, arrogante, aquele jogador é arrogante. Né? Então, assim, no âmbito da competição, o outro time podia se sentir intimidado por ele. Gerar maus sentimentos, que desestabilizava o outro time. Né, falou, o cara, né, já ia com raiva e na raiva ele fazia o que ele queria fazer, no sentido de desestabilizar mesmo, enfraquecer, né, a pessoa que está competindo com ele ali. Então, assim, a competição ela vem baseada em emoções negativas na maioria das vezes, que é de destruir o outro para que eu seja bem sucedido. A cooperação não. Eu ganho e você ganha. Eu coopero com você, você coopera comigo. Então você cresce e eu cresço. Essa eu acho que é uma diferença plausível aí entre competição e cooperação. Que acontece muito dentro das empresas também, né? A gente vê que um ambiente que é sempre competitivo, tá sempre competindo, acaba um passando por cima do outro, né? Vamos destruir, vamos sabotar alguém para que eu possa ganhar, né? Acho que a competição também, ela traz isso. A competição às vezes é saudável, mas muitas vezes traz uma questão de que você queira tirar vantagem do outro para que você consiga vencer. Depende da metodologia, né? Que se é uma metodologia autocrática, que aí eu mando e você obedece, e é amparado, a gente já falou aqui algumas vezes, amparado no medo e no estresse, daí a competição acaba sendo produtiva durante um tempo. Porque assim, vai minando, as pessoas vão criando uma certa raiva, porque ela vai começando a perder, ela vai se sentindo desestimulada. Ela vai e produz, entrega, e ela nunca é reconhecida. Sim. Né? Porque um puxou o tapete dela, porque falaram mal do trabalho dela. Então, assim, a competição faz com que as pessoas, durante um tempo, né, conseguiam corresponder àquilo ali. Mas elas vão se sentindo cada vez mais desmotivadas quando elas não encontram o caminho delas. Quando elas não são reconhecidas. Então, assim, um posicionamento autocrático que é de cima para baixo funciona muitas vezes, mas por um tempo determinado. Daí precisa ter uma rotatividade aí. Perfeito. É porque também a competição está muito linkada à cooperação, à comparação. E a comparação, vamos dizer assim, ela não é muito significativa. Que foi o que a gente já estava discutindo no outro vídeo. A comparação traz muito questão, assim... As pessoas têm pontos de partida diferentes. Sim. Extremamente diferentes. Então, como que eu vou competir com outro colega de trabalho? A gente está inserido num ambiente corporativo, certo? Com pessoas com diferentes experiências, diferentes comportamentos, diferentes personalidades. Se você for colocar essa questão da competição, ela não vai trazer resultado. Por quê?
a diversidade, né, ela é super positiva. E essa questão de competição entre diferentes é muito injusta. Essa comparação. Enquanto, na verdade, a melhor ferramenta é a cooperação. Diferentes pessoas trabalhando juntas, né? Diferentes pessoas contribuindo para que, ó, Cris, eu sou boa nisso, e você é boa, eu sou boa em criar ferramentas, criar planilhas, e você é bom de analisar. Você é ótimo a analisar. Nós estamos no mesmo time. Pra que eu vou competir com você, sendo que eu posso criar ferramenta e você analisar e juntos, cooperando um com o outro, a gente entregue o resultado para a empresa. Então, nós dois estamos garantindo o resultado da empresa, nós estamos cooperando e não estamos criando uma competição que não vai ter ganhador. Então, porque a vida, tem uma frase que fala, a vida não é competição, a vida é cooperação. Porque a competição, eu entendo assim, né? Existe muita competição no mercado. Vem do nosso histórico de uma sociedade capitalista também, né? De que a empresa que mais fatura, que mais ganha, que tá em primeiro lugar. Então, assim, a gente precisa entregar resultados. Mas a melhor maneira de fazer isso não é competindo entre si. Mas se você for competir com alguém, que seja contra você mesmo. Né? Por exemplo, ontem eu fui lá na academia, fiz isso. Hoje eu posso ir lá e entregar 1% a mais. Eu não tenho essa habilidade, né? Preciso melhorar minha comunicação. Então, mais um ano atrás eu não me comunicava tão bem, hoje já evolui. Então, a competição ela só faz sentido quando ela é com a gente mesmo. Se você for pegar um atleta, um nadador de alta performance, por mais que ele vai nadar, ele vai competir com outros, mas a briga Se desafiar, dele... né? Se desafiar, vencer os contra limites. ele mesmo. Ele vai tentar ser mais rápido do que ele foi da última vez, mas vai depender dele, né? E os outros, a luta é interna, né? Então, assim, a competição em si, em certo ponto, é saudável. Mas desde que não infrinja a cooperação, entendeu? Então, acho que cabe dar um exemplo do jogo que eu disse. A competição é com algo externo. No meu grupo, eu preciso estar cooperado. Isso. Né? Então, assim, no mercado de trabalho, né? No mundo corporativo, as empresas precisam desenvolver um ambiente cooperativo para disputar e competir com a outra empresa. Daí eu tenho que ganhar, daí eu tenho que ter um esforço organizado para que eu prevaleça no mercado. Né? E muitas vezes eu sempre costumo dizer, tem nicho, tem oportunidade para todo mundo. Né? Então, assim, eu quero ser a maior, eu quero vender para todo mundo. Então, não sei se é possível. Pode até ser possível, né? Mas talvez de uma forma desonesta. Porque a competição leva essa coisa, instiga a gente a ser desonesto. Sim. Muitas vezes. Né? Porque para ganhar se vale tudo. Muitas vezes. Agora a cooperação eu tenho que estar alinhado. E assim, é o que traz o conceito do mastermind. Né? Várias mentes disseminadas que constrói a mente mestra. Né? Então, assim, quando existem líderes, existem pessoas que conseguem fazer com que eu colabore, que as pessoas colaborem para você em detrimento do seu sonho, do seu objetivo principal definido, esse é um líder que vale a pena ter na sua empresa e também você trocar essas informações e ter junto, compartilhar, né, dessa convivência com pessoas que são mais cooperativas e que têm essa influência sobre o que essa pessoa tem, que ela consegue fazer com que as pessoas cooperem com o objetivo dela. Então, assim, esse é o diferencial, muitas vezes, de um líder autocrático que gera produtividade pelo estresse, que gera adoecimento, que gera desgaste, que gera frustração, que no final, né, tira o sentido da vida das pessoas. Quando a gente estava também falando desta competição, e vocês colocaram muito bem sobre competição e exemplificaram cooperação. Então temos aí a cooperação, competição, temos aí várias formas de fazer com que as pessoas em determinado grupo comprem a sua ideia. Ele fala muito isso de comprar a ideia, né? De como você fazer com que as pessoas cooperem com você. Então, Dani, como que faz para as pessoas cooperarem comigo, né? Eu preciso, se eu estou falando de cooperação, cooperar com as pessoas, mas também fazer com que as pessoas cooperem comigo. Como é que eu faço isso? Nos dias de hoje, muito difícil isso, né? Fazer com que as pessoas cooperem com você, comprem a sua ideia. Um mundo individualista, né? Sim. Eu não sei. Existe, eu acho que assim, muitas vezes a gente não faz o óbvio.
que foi o que o Cris falou, é tratar as pessoas bem. Todo mundo quer se você tratar as pessoas bem no sentido assim, de companheirismo, de cumplicidade, sabe? De ser uma pessoa positiva, energia boa, aquilo atrai as pessoas. O óbvio é tratar bem, né? Ser educado, respeitar os limites, sei onde começa o seu, onde começa os seus direitos, termina o meu. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é o tratar bem, que o Cris falou, é ter isso em mente. Mas não o tratar bem falso. Sim. Ser verdadeiro. As pessoas sentem isso, as pessoas percebem. E o segundo ponto que eu vejo é a questão de ser humano. As pessoas não são máquinas. Nem todo dia você vai chegar no Cris. O Cris talvez vai estar atarefado, vai estar ocupado. A gente tem esse sentimento de se colocar no lugar do outro. Ver o outro como ser humano. Ver o outro quando o outro falhar. Não... A gente tá numa sociedade que eu vejo, eu acompanho muito Instagram, que é muito sensível, sabe? Muito sensível. Tudo cancela, né? Tudo cancela, tudo dói muito. E a gente tá falando de pessoas, não é máquina. Então, assim, tem que trabalhar o perdão. Parece bobo, né? Falando de perdoar. Mas nossa, tem uma hora que a pessoa vai dar não vai te dar tanta atenção, vai falar uma palavra mais torta. E beleza, perdoa, se comunique, seja transparente. Sabe, não desista das pessoas, né? Não são máquinas, são pessoas. O terceiro ponto que eu vejo é ser intencional. A gente quer que as pessoas cooperem com a gente, mas a gente não é intencional. A gente quer que as coisas aconteçam de maneira automática. Mas a gente precisa deixar claro os nossos objetivos, o que a gente precisa, né? O que a nossa... Muitas vezes a gente tem a questão de ter uma expectativa e muitas vezes ela não ser correspondida. Mas muitas vezes a gente não foi claro com a nossa expectativa. Então ser um pouco mais intencional. Intencional assim, você tem um projeto, você tem sua esposa, faz parte da sua vida, você quer que ela coopere com você. Sim. E isso não vai acontecer muitas vezes de modo automático. Eu acho que essa comunicação é importante. É legal a gente deixar claro o nosso propósito para as pessoas que estão ali nosso lado, e ser intencional com aquelas pessoas que precisam estar fazendo parte para cooperar com a gente. Então, essa questão de a vida não acontece automático. A vida acontece quando a gente age de maneira intencional. E o outro ponto é a questão do bem comum. As pessoas vão cooperar quando aquilo que você está buscando é pro bem comum. É algo positivo, algo que faz sentido, algo alinhado com os valores, né? Então, assim, as pessoas querem fazer parte. E o ser humano, eu sou uma pessoa carente, né? A gente tem isso, a gente quer ter isso correspondido, né? Você quer fazer parte de algo. As pessoas querem fazer parte. Então, a cooperação está muito alinhado isso. É uma necessidade humana e é uma necessidade que talvez, através da cooperação, a gente consiga alimentar. Boa. E assim, a cooperação, ela traz, com tudo isso que a Dani está falando, a cooperação ela traz um ambiente mais harmônico. Porque quando eu respeito e eu sou respeitado, eu tenho uma tendência a valorizar a relação que nós temos. Então, assim, começa a ter um ambiente muito mais harmônico e muito mais limpo, mais saudável. Muito mais higiênico mentalmente. Então, assim, as pessoas, elas vão sempre estar ali motivadas. Agora, um ambiente competitivo, onde que valoriza aquela pessoa que é egoísta e muitas vezes vai por caminhos tortos, e a empresa valoriza, acaba dando um up na carreira dela e coloca as pessoas que cooperam, que são mais humanas, como se elas fossem fracas. A pessoa que passa a perna no outro, muitas vezes, de uma avaliação distorcida, são as pessoas que são mais fortes, porque ela não respeita ninguém. Respeitar ninguém, não respeitar ninguém, é um valor para a empresa. Ter sucesso baseado nisso. Então, assim, cabe a nós nos questionarmos se o ambiente, de novo, que nós estamos, nos favorece para que a gente possa construir uma relação harmônica. Então, a cooperação, ela sempre vai trazer harmonia. Né? Ao contrário da competição, que muitas vezes leva até pessoas de caráter duvidoso do topo. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa tá prestando atenção se os ambientes que a gente está construindo estão favorecendo a gente dentro desses valores. Eu gosto de ser uma pessoa cooperativa. Um ambiente, eu me sinto extremamente frustrado.
E quando eu estou num ambiente que me frustra, o que eu tenho a tendência a fazer? A procurar meios para sair dali. Né? Das relações e dos ambientes. Então, lógico que é uma construção, mas a gente vai construindo para que... Não, tá. Enquanto tá alinhado com o meu propósito, enquanto tá com esse espírito de cooperação, tá fazendo sentido para mim, eu fico. Se não está fazendo, eu parto. Pode demorar o tempo que for. Eu vou me preparar e vou partir, porque aquele ambiente não serve para mim e tá desalinhado ali com o que eu senti de vida. Sim. Cristiano, a gente vê assim que a cooperação, cooperando um com os outros, mas e aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela tem dificuldade de se relacionar, será que ela vai conseguir sucesso sem cooperar? Porque ela tem dificuldade de se relacionar, tá? É uma questão de desenvolvimento, podemos dizer assim. E a gente encontra aí várias pessoas que têm essa dificuldade. Será que ela consegue atingir o sucesso dela sem cooperar? Como você disse, é uma questão de desenvolvimento. Nós não somos algo determinado. Nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Ela pode não ter todas as habilidades necessárias para ser uma pessoa extremamente comunicativa, mas ela pode se desenvolver. Uma pessoa isolada, ela pode até conseguir. Só que o sacrifício será muito maior. E muitas vezes, nesse caminho de desafios, ela pode desanimar e se frustrar. Mas será que ela consegue perceber que eu preciso? Então, a gente... o ser humano, ele é um ser de relação. Por isso que a gente monta grupos sociais. Por isso que existe uma organização social. Porque nós somos seres de relação. Eu só sei que eu amo através do outro. Eu tenho amor no meu coração. Né? Mas como que eu sei? Só através do outro. Eu sou bom. Tá, mas sem a interação com o outro, como que eu sei que eu sou bom? Que ações que mostram que eu sou bom? Eu só vou ter ações fazendo pelo outro. Então, assim, quando uma pessoa ela tem essa tendência a ter um comportamento mais ensimesmado, né, mais fechado em si mesmo, ela acaba limitando e restringindo também a evolução dela. Como você disse, é desenvolver. E às vezes ela falta oportunidade para ela estar num grupo de pessoas para desenvolvê-la. Para aquilo que a Dani falou, que as pessoas têm o time dela, as pessoas têm o movimento dela, e não é porque ela é um pouco mais fechada que ela não tem a capacidade de interagir com as pessoas. Então, assim, se fechar e assumir esse tipo de comportamento como se fosse o único e acabado, né, faz com que a pessoa muitas vezes ela não consiga se prospectar. Sim. Ela não consiga... uma pessoa sozinha, ela consegue ter sucesso? Dificilmente. Isso. Dificilmente. Porque nós, de novo, somos seres de relação. Por que eu tenho, muitas vezes, principalmente na nossa sociedade, a gente vive e faz um movimento muito de se desvencilhar do que o outro acha a nosso respeito. Porque nós vivemos muito baseado no que o outro acha a nosso respeito. Nós não vivemos para nós. Muitas vezes entramos em conflitos várias vezes. Então, assim, são duas coisas distintas. Eu preciso saber que os meus objetivos partem de mim. Isso é importante, esse reconhecimento. Mas, para que isso aconteça, eu preciso estar alinhado com pessoas, porque é o que dá sentido para as relações. Se eu venho para esse mundo para ser um ser errante, né, e viver aí, né, de uma forma assim, não preciso de relação, não preciso de ninguém. Não sei se existe uma pessoa saudável, de maneira saudável, né? Talvez ela esteja nesse isolamento, porque assim, para nós, na saúde mental, todo isolamento é sinal de adoecimento. Uma coisa é eu ter a necessidade de ficar alguns momentos isolado no meu caminho, no meu cantinho ali, né? Refletindo, pensando, sofrendo as minhas dores, as minhas angústias. Uma coisa é eu passar momentos. Outra coisa é eu achar que a minha vida é isso. Solitude. A solitude é diferente da solidão. Né? Então, assim, às vezes, esse isolamento ele é muito mais patológico. Então, uma pessoa que tem se olhar para com ela, de que ela pode construir, que ela é sozinha, que ela vai ter que construir tudo sozinha, muitas vezes está amparado em muitas frustrações que ela precisa ser trabalhado. Né? E se ela está num grupo, ela muitas vezes, dentro da limitação dela, ela pode contribuir para que ela possa trazer boas informações e boas relações para o grupo, e de automático ela vai acabar recebendo isso também. Porque nós só vamos saber da nossa competência através do outro. Então, assim, o isolamento, essa questão de eu sou assim, não mudo, é um lugar, além de ser desconfortável, não é saudável.
Sim. É necessário que a gente busque realmente o nosso desenvolvimento para isso. E para você, Dani, você acha que ela consegue ter sucesso tendo dificuldade de se relacionar ou não? Eu acho que é bem nessa linha que o Cris falou, né? Ela pode conseguir algumas coisas sim, mas chegar no ápice sozinho não consegue. Por várias questões, né? Eu Acho que a própria lição também traz que ninguém... O Napoleão traz... A proposta é essa do nosso Mastermind. E a própria lição da cooperação está dizendo que ninguém... Ele vai afirmar isso em várias lições. Em várias lições, que você não vai conseguir nada sozinho, né? Não, isso. E é aquela... Tem uma frase que fala assim... Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá com outras pessoas. Então, assim, o poder de viver em relacionamento é desafiador. Mas o quanto a gente consegue se moldar como pessoa, convivendo com outras pessoas, é muito grande. Né? Sozinho você não tem todas as ferramentas que você precisa para se desenvolver, enquanto estando junto com outras pessoas. Em todos os seus meios sociais, né? Por mais que seja, vim de uma paternidade que foi bem difícil, né? Muitas vezes teve vários traumas, mas o quanto a pessoa evoluiu buscando ser uma pessoa melhor com aquilo, buscando novos caminhos, entendeu? Então é uma ferramenta muito poderosa essa questão de se relacionar. O segundo ponto é que a gente não tem braço para fazer tudo sozinho. Você pode pegar só no seu dia a dia, sim, né? De você cuidar da sua vida. Ter uma vida saudável, pagar conta, administrar uma casa e etc, etc. Trabalhar. Então, assim, você já vê que, nossa, quanta coisa. Olha quanta coisa eu tenho que fazer. Então, assim, sozinho é impossível. Então, a gente precisa de pessoas para que a gente possa delegar. A gente tem que ter essa habilidade de delegar. E como que a gente faz isso? Através dessa cooperação. Né, dessa cooperação, né? Que você tá num relacionamento ali, o seu relacionamento só funciona porque a pessoa um coopera com o outro, né? E vocês dois cooperando juntos, tenho certeza que vocês têm muito mais coisas se você estiver sozinho. Vive melhor. Então, assim, foi conforme o que você falou, uma pessoa que nega, né? Muitas vezes a pessoa já teve alguma rejeição, então ela se isola. Alguma coisa que adoeceu durante a vida, que ela fala assim, eu não quero mais relacionamentos. Eu não quero mais... Pra não se magoar, a pessoa se fecha pra não se magoar. Mas não é um movimento saudável, não é um movimento comum. Né? Eu posso dar um exemplo, né? Você estava falando praticamente as lições, o Napoleão Hill, ele traz... o próprio conceito traz, né? Que vai começar a fazer o estudo, 2 ou mais pessoas. Sim. Uma pessoa só não faz. Eu posso trazer um exemplo. Eu já tinha estudado esse livro sozinho. Os efeitos que causaram em mim, depois que nós começamos a estudar em grupos, foram reais. Sozinho, foi só um conhecimento que eu adquiri. Quando lá atrás, em 2008, que foi o primeiro acesso que eu tive, 2007 eu li, né, sozinho, tive conhecimento, sim, foi importante, mas não apliquei quase que nada. Né? Ficou como um livro qualquer que eu tinha lido. Quando nós nos organizamos para estudar em grupo, daí fez o efeito do conceito do Mastermind. Então, né, acabou frutificando aí, né, a gente, vários caminhos aí de pessoas que despertaram para o sucesso e estão se desenvolvendo e estão indo embora, inclusive nós que estamos aqui. Né? Então, assim, esse despertar, ele acontece muitas vezes nas relações. Por isso que essa fala nos nossos tempos de que relacionamento é ruim, então, questione. Porque talvez o nosso olhar esteja adoecido, esteja influenciado por um monte de comunicação que desfavorece a gente encontrar boas relações e bons caminhos aí para que a gente prospere. Tem uma coisa que eu gosto da cooperação, que também você aprende, né, com as pessoas que estão cooperando com você. É uma questão de aprendizado, né? A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo sobre cooperação. E antes de terminar, eu queria que vocês, Dani, deixassem uma mensagem sobre cooperação aí, uma mensagem final para a nossa audiência, para o nosso pessoal que nos acompanha, no sentido dessa lição, daquilo que tudo que nós falamos aqui, que você deixasse uma mensagem final aí, resumida aí para a galera que está nos vendo. Sim, eu acredito que o primeiro passo é identificar se você tem dificuldade de se relacionar e de construir com as pessoas cooperação.
Eu acho que isso é um ponto principal, porque sem a cooperação você não vai ter sucesso. Sem a cooperação você sempre vai ficar limitado e a nossa sociedade não vai ser, como o Cris falou, né? A palavra harmônica. Vai ser harmônico. Um ali que já não coopera, ele traz uma contaminação pro ambiente. Porque os outros falam assim, pô, eu tô aqui me dedicando, fazendo mais. E assim, o outro não tá cooperando comigo, então por que eu tenho que fazer? Então, essa questão, sabe? E eu acho que é muito poderosa essa questão da cooperação. E uma coisa que eu já falei essa frase, mas ela é muito forte. Sozinho você consegue até determinado ponto. Você vai rápido. Mas com outras pessoas cooperando com o seu propósito, você vai muito mais longe. Né? Todas as pessoas que têm histórico de construir impérios, né? De empresas, né? Familiares e etc., elas não fizeram sozinhas. Elas têm pessoas que as suportam, pessoas que acreditam nelas, no potencial que elas têm, pessoas que compraram a ideologia delas. Então, se você tem essa dificuldade, a melhor forma de tratar isso é através de uma terapia, é através de buscar, né? Buscar entender quais são as raízes que te levam a não desenvolver, né? A não investir em relacionamentos. Eu acho que esse é um ponto principal que eu queria deixar para as pessoas. E segundo, né? É a questão do sucesso, né? É a questão de cooperar, né? De trazer as pessoas pro seu lado. De trazer as pessoas, né? Tratar as pessoas bem. Os princípios básicos de uma sociedade, né? Da questão do relacionamento, né? O respeito, onde começa o seu, onde termina o do outro. Os direitos e os deveres, né? A gente tem uma pluralidade muito grande hoje na sociedade. Só porque é plural não quer dizer que você não precisa cooperar. Então, assim, mesmo que você seja contra isso, né? Algumas coisas de princípios, algumas coisas de questões do indivíduo, você precisa cooperar. É acima de tudo. Boa. E você, Cris? Bom, é aquilo da insistência, né? Acho que a cooperação, às vezes você vai... parece que eu faço e não sou retribuído. Continue fazendo mesmo assim. Que você vai atrair pessoas que vão contribuir, sim. Vão atrair pessoas que vão ser aproveitadores, que têm um desvio de conduta, que vão te desmotivar. Vai encontrar, porque nós não estamos... Sujeito a isso, né? Nós estamos isolados. Mas continue mesmo assim. Porque também, assim como nós atraímos olhares de aproveitadores, nós também atraímos olhares de pessoas que vão estar querendo agregar e desenvolver e contribuir aí através da cooperação também com o seu desenvolvimento. Então, se eu tenho algo a dizer, né, para todos vocês e para nós aqui, continue. Continue. Para encerrar, eu encerro com aquela história que o Napoleão Hill ele conta no livro Quem Pensa Enriquece. Tem aquela ilustração de um rapaz, do cara, né? Um mineiro, cavando para encontrar diamantes. O Napoleão Hill traz essa ilustração no livro e ele diz assim que essa pessoa, ela desistiu. Ela tinha todas as ferramentas, daí ela vendeu para uma loja de materiais, de materiais usados. Uhum. E daí a pessoa, o dono da loja, comprou todas as ferramentas, fez uma consultoria com uma pessoa, com um engenheiro que calculou, né, se tinha possibilidade de ter aqueles diamantes ali mesmo, naquela área. E ele falou assim, não tem, faltavam mais ou menos 1,5 metro. Né? E ele foi lá, continuou o processo de um trabalho do cara que tinha desistido, conseguiu chegar nos diamantes e ficou milionário. E de contraponto, a pessoa que desistiu, qual que foi a lição que ela tomou disso? Todos os empreendimentos que ela construiu a partir disso, ela nunca mais desistiu. Então, assim, se você é uma pessoa que tem esse olhar de cooperação, não desista. Vá. Sempre a gente vai encontrar pessoas que vão nos desestimular, mas vamos encontrar pessoas também com o coração alinhado, com o propósito de vida alinhado com o seu, e eu tenho certeza que vale a pena. Desistir de nós em detrimento de algumas experiências negativas, muitas vezes nos adoece. Então, assim, tá te levando a uma desistência, né? Lute contra isso e não desista. Siga firme aí. Muito obrigado Dani, obrigado Cris, obrigado por você que está nos acompanhando, está nos seguindo aí nas nossas redes sociais, muito obrigado mesmo, e não esqueça, a próxima lição está por vir. Muito obrigado e até mais. Um abraço a todos.